Boa tarde, bom dia, boa noite, galera linda do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de literatura. Hoje nosso tema, naturalismo. Naturalismo e realismo no Brasil. Suas aproximações e diferenças. Nós temos aí os dois autores, tanto naturalista quanto realista, que procuram retratar a realidade como ela é, com uma pequena diferença. Qual será essa diferença? Essa diferença entre o romance realista e naturalista se dá pela forma como ele vê, concebe, né? Como o autor concebe esse mundo, como ele retrata o mundo. Então, no romance naturalista, o homem é um animal instintivo, produto do meio social em que vive. A trama é centrada nas populações marginalizadas e na linguagem mais objetiva e livre. Nós temos aí, nesse naturalismo, um homem feito animal. Nós vamos ver isso muito bem retratado em O Cortiço, que é a obra naturalista, assim, bem... Ela entra nas duas vertentes, tanto o naturalismo quanto o realismo, mas a gente vai ter ali o homem com instinto animal, onde o sexo é apenas para procriação e satisfação daquele momento ali, mais nada. Então, nós temos aí o homem com instinto animal. No romance realista, o homem enfrenta conflitos existenciais que passam pela sua condição de vida. A trama ela não é necessariamente centrada nas margens da sociedade. Nós temos aí os romances realistas retratando aí a corte, a alta sociedade. Um grande exemplo do romance realista é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, nós temos aí grandes nomes figurando tanto o realismo quanto o naturalismo, que se dão na mesma época. O naturalismo. Aí nós temos uma das primeiras capas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde está retratado o verme, a figura a qual Machado de Assis faz a sua dedicatória, aos vermes que primeiro comerão a minha carne. Então é uma dedicatória que Machado de Assis faz logo no início do seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quais são essas características? O que é o naturalismo? Esteve diretamente ligado ao realismo, como uma espécie de prolongamento. No entanto, algumas características que o realismo algumas características que o realismo não apresentou. O naturalismo ele procura trazer nos pormenores, penetrar o problema abordado. Ele é um laboratório experimental. O autor estuda o personagem, seu comportamento determinado pelo meio em que vive. Nós temos aí a teoria do determinismo, que o meio vai determinar o sujeito. Ele normalmente é sórdido, traz cenas bem sórdidas, bem baixas, vai trazer esse retrato aí mais escondido da sociedade. Para o autor naturalista, os atos dos personagens são causados por ordem fisiológica, ou seja, instintiva, por instinto animal. Se o homem age de uma maneira, é porque o seu instinto e o meio já atuaram sobre sua personalidade, sobre seu caráter. Então, o meio vai determinar o que ele é. Então, o naturalismo aborda também o amoralismo, ou seja, aquilo que é contra a moral, para também criticar aquela atitude do ser humano. O autor deve manter-se frio, uma certa distância, ele está indiferente àquilo que ele quer escrever. Por mais que ele seja recatado, ele vai descrever, ele vai estar indiferente e vai descrever as cenas amorais e eróticas sem nenhum problema. O interesse dele nesse caso é só o lado fisiológico do homem. Nós temos aí
um romance de Adolfo Caminha, que é um dos primeiros romances também naturalistas, O Bom Crioulo. Vamos lá, as características do naturalismo. Ele tem materialismo, determinismo, amoralismo, personagens patológicos e a coletividade. Mais um exemplo aí de um romance dessa época, O Missionário, de Inglês de Souza. O que é o materialismo nesses romances? O homem, segundo os naturalistas, reduz-se a simples matéria e está submetido às mesmas leis que regem os organismos vivos em geral, ou seja, ele é um objeto. Ele é um objeto natural ali. Determinismo. Já falei no outro slide, a personagem é determinada pelas forças internas, que são as hereditárias, ou as externas, que é o meio em que vive. Então, ele não tem mais chance nenhuma de mudar. Ele é daquele jeito e ponto. Amoralismo. A personagem age por instinto de preservação, multiplicação da espécie, né? Então, nós temos aí, principalmente pela questão sexual. O homem é para reproduzir, ponto final. Personagens patológicos são comuns os desvios de condutas, as aberrações. O que são as aberrações para essa época do romance? São os aleijados, os feios que ao extremo, as amoralidades, as taras, né? E a coletividade, que são ambientes coletivos, normalmente vulgares, grotescos, como o Cortiço é assim, um retrato maior de todas essas obras. Mas aí outras características, o zoomorfismo, que é a aproximação do homem às características animalescas, principalmente o Cortiço, gente, vocês deveriam ler, porque é o romance que traz todas essas características bem assim, claras, né? Nós temos logo no início do Cortiço, quando o marido de Bertoleza, ele puxa a carroça. Então, a Luísa Azevedo descreve ali ele como um animal de carga. Temos também o positivismo, que é o conhecimento científico, é o único verdadeiro e aceitável. É o positivismo de Comte, né? Evolucionismo, o homem sobrevive e se adapta ao meio de acordo com a seleção natural. Aí nós já temos aí a teoria de Darwin. Objetivismo e impessoalidade, a linguagem precisa, científica, focada na narração dos fatos, livre das indagações subjetivas, ou seja, aquela coisa romanceada já não tem mais o seu lugar ali, é algo objetivo. Retrato dos marginalizados. Nós vamos ver principalmente, volto a falar no Cortiço, a população marginalizada que está sendo retratada ali. Né? Negros, prostitutas, homossexuais, nós vamos ter tudo isso no Cortiço, né? Vivendo ali naquele meio ou seja, sobrevivendo, como traz ali a característica do evolucionismo. A linguagem oral e a vida real. A linguagem se torna mais popular, vai trazer a linguagem dos marginalizados. A vida real é descrita assim grotescamente. Ela vai ter cenas de sexo, assassinatos, relações homoafetivas. Tudo isso vão compor e vão ser descritas com muita clareza nesses romances naturalistas. Seus principais autores. Os autores naturalistas brasileiros foram influenciados por escritores como Émile Zola, na França, essa de Queiroz, em Portugal. Nós temos aí nossos principais: Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha, Inglês de Souza, Raul Pompeia, que escreveu, né, o Ateneu, quando muitos dizem que é uma autobiografia dele mesmo. Claro, né? Se a autobiografia só pode ser dele mesmo, né? Raul Pompeia descreve o tempo que ele passou no internato.
Principais obras naturalistas. Como eu já venho citando aí ao longo de todo o slide, né, o Cortiço de Aloysio Azevedo, que foi publicado em 1890, ele é a grande obra que vai trazer todas essas características detalhadas, né, bem claras. É uma narração com descrições detalhadas, objetivas, que trazem a temática da traição, prostituição e o grande foco, o grande personagem que é o próprio Cortiço. Quando vocês pegarem para ler a obra, vocês vão ver lá no iniciozinho, no primeiro capítulo, como Aloysio Azevedo descreve o surgimento do cortiço, que nasce feito da lama, do lodo, né, lamacento, como vermes. Né? Então ele vai surgindo, vai borbulhando como vermes e vai crescendo. Então leiam lá, pega essa parte, é muito interessante, é bem descritivo, então é bem interessante mesmo. Nós temos aí Adolfo Caminha, em 1895, que é considerado um dos primeiros romances a retratar a homossexualidade do Brasil. O Bom Crioulo ele vai girar em torno do amor entre Amaro, um escravo foragido aceito na Marinha, e Aleixo, um jovem branco e frágil. Também um romance bem interessante para se buscar para uma leitura mais aprofundada. O Missionário, de Inglês de Souza, em 1891, o Ateneu, em 1888, como já falei, de Raul Pompeia, que traz aí a vida de Sérgio, né? O Ateneu é o nome dado ao colégio interno para meninos, onde Sérgio estudou. E Sérgio, muitos dos críticos literários vão dizer que é o próprio Raul Pompeia, que ele descreve a sua vida. Muitas obras do naturalismo brasileiro, né, foram muitas. Entre outros nomes, nós temos Contos Amazonenses, de Inglês de Souza, Casa de Pensão, A Normalista e tantos outros. Vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais aí dessas obras, ou pelo menos pegar alguma dessas obras aí, em especial o Cortiço e o Ateneu, para poderem se degustar dessa nova fase aí que a gente está estudando. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tirem suas dúvidas e a gente vai ficando por aqui hoje. E até uma próxima aula.